Olá, pessoal. Bem-vindos a mais essa palestra da King Host, falando um pouco sobre as práticas de desenvolvimento seguro no times ágil. Hoje, num dia tão interessante no TDC, que tiveram todas as palestras, e terá à tarde também outras palestras relacionadas à segurança. Nós reservamos esse tema para esse dia em especial. Espero que todos que estão aqui, trabalhem com desenvolvimento, estejam preocupados com a segurança dentro da sua organização. Agora vou apresentar um pouco quem vai apresentar essa palestra. Meu nome é Felipe Olivais, eu estou aqui com o Fernando. Nós somos alguns dos responsáveis pela segurança na King Host. Apesar de liderar e trabalhar nisso, olha o Minócia, e aí Minócia? Apesar de ser algum dos líderes de segurança, vocês vão ver que nós somos apenas uns dos responsáveis, porque toda organização é responsável pela segurança. Nossa agenda vai falar alguns problemas relacionados à segurança e desenvolvimento. Como o desenvolvimento seguro pode ser um gargalo dentro de uma organização, o que nós fizemos aqui na King Host, o que nós recomendamos aplicar em sua organização referente a desenvolvimento, ferramentas que podem auxiliar a fazer isso, a importância do alinhamento entre todos dentro da organização sobre segurança e alguns eventos que podem despertar atenção. Então, para iniciar... Antes de começar, só dar um recado para o pessoal, tiver dúvida, podem ir mandando mensagem que a gente está acompanhando o chat aqui, tá? Então, se a gente conseguir já responder no momento ali da dúvida, a gente já vai responder já para a gente tentar manter uma interação e não ficar só a gente falando sozinho aqui. E se qualquer coisa, senão a gente responde no final ali as perguntas, a gente vai conversando com vocês aqui, tanto pela apresentação, aqui pelo vídeo, como depois pelo chat, se ficar alguma pergunta pendente. Então fiquem à vontade para ir nos perguntando. Viu? Então, agora a gente vai exemplificar alguns casos que ocorreram recentemente, que está diretamente relacionado com o desenvolvimento e a importância do time de desenvolvimento estar com skill de segurança, mas nós não vamos ser chatos, tá? Tem muito evento, a gente separou alguns que são importantes, que está bem relacionados com o desenvolvimento. Então, o Fernando vai começar exemplificando o primeiro caso, né? Sim, então a ideia é a gente começar falando de coisas que acontecem quando a gente não está de olho ali na segurança no dia a dia do desenvolvimento. Então, são alguns exemplos de algumas notícias, algumas situações ali que a gente quer compartilhar com vocês, que a gente vê que está acontecendo e que se a gente tivesse com um olho ali no momento, né, junto com as equipes de desenvolvimento, a gente poderia tá diminuindo possíveis problemas que a gente possa ter relacionado a esses casos aqui que a gente está trazendo. O primeiro caso é uma notícia recente que saiu faz poucas semanas, que é referente a uma vulnerabilidade relacionada à confusão de dependências, né? E que aí teve várias empresas afetadas por essa vulnerabilidade. E como é que é explorado essa vulnerabilidade? Hoje, a maioria dos projetos, a maioria das linguagens que a gente trabalha, tem algum tipo de ferramenta que trabalha com o gerenciamento das dependências, né? Então, a gente tem aqui no caso do Ruby, o RubyGems, do NPM, do JavaScript, a gente tem o NPM, que gerencia os pacotes. Do Python, a gente tem o Py também como gerenciador de dependências. Quem trabalha com PHP tem ali o Composer também como gerenciador de dependências.
e essa vulnerabilidade aí de confusão de dependências é relacionado a esses gerenciadores, né? Então, a gente não vai entrar muito a fundo explicando como que acontece, mas basicamente são vulnerabilidades que, através desses gerenciadores de pacotes, aí, podem ser injetadas nos projetos que vocês estão trabalhando no dia a dia, né? Outro exemplo interessante, um dos maiores ataques que aconteceram no mundo iniciou com um vazamento bobo de uma senha no GitHub. E esse ataque especial da SolarWinds, eu não sei se todos conhecem, mas é interessante conhecer toda a cadeia de eventos que aconteceu. Foi um grande ataque que aconteceu no ano passado e que deixou vulneráveis os principais servidores do governo americano. Dizem que foi um ataque direcionado, e ele foi um ataque muito bem feito, e ele começou com vazamento de senha. Então, a importância e os caras reportaram que foi um desenvolvedor, um estagiário que começou o vazamento, mas a importância de ter, inclusive, ferramentas, e nós iremos demonstrar aqui na parte de ferramentas, que bloqueiem vazamento de senhas, que procure no código informações que são relevantes, que pode levar um atacante a conseguir escalar privilégios e conseguir invadir outras coisas. Esse caso em específico é sensacional, assim, de estudar como um simples acesso pode ocasionar uma invasão total de um ambiente. Então, o SolarWinds é um case muito legal para a gente estudar, quem está ligado com segurança, para entender como que faz um ataque global. Assim. Então, e com pequenas coisas podem ser evitadas. Essa ferramenta de bloquear um commit de uma senha pode ser evitada. Desculpa, Fernando, eu me estendi. Outro caso também que aconteceu recentemente, referente ao site do Ministério da Saúde, não sei se vocês chegaram a acompanhar, a gente trouxe até um print aqui, que esse print aqui já é da segunda vez que o hacker conseguiu ter acesso às informações através do site do Ministério da Saúde, através de algumas vulnerabilidades que eu tinha encontrado. Então, no primeiro momento, ele reportou as vulnerabilidades, foi falado que já estava tudo resolvido, ele foi lá e colocou, no caso aqui, esse pop-up aqui, com a mensagem do hacker sincero ali, dizendo, olha, continua com problema, eu estou conseguindo explorar, estou conseguindo ter acesso às informações aqui, explorando algumas vulnerabilidades que não foram corrigidas ainda, né? Então, aqui é outro exemplo de alguns casos que aconteceram recentemente, assim, né? Outra coisa que a gente trouxe também, alguns vazamentos que houveram, e o vazamento de informação é uma consequência muito grave que muitas vezes pode ser evitada também. Geralmente as consultas são feitas via API, ou exploração de uma brecha no sistema, ou alguma coisa que o desenvolvimento pode auxiliar muito a detectar, e inclusive detectar requisições, eventos que acontecem no sistema, e isso não deve ser responsabilidade só da parte de segurança. O que a gente vai exemplificar nos próximos slides é dizer que todo mundo é responsável pela segurança. Inclusive, e ninguém melhor do que quem faz uma aplicação consegue detectar possíveis anomalias. Esse é um exemplo do Banco Inter. Então, o banco teve dados expostos. Pode passar, Fernando. Esse é bem... vazamentos envolvendo as principais operadoras de telefonia do Brasil. E o próprio... Pode ir mais um? A falha no Ministério da Saúde, que expôs praticamente toda a população brasileira na internet. Então, claro que deve ser ponderada essas notícias, mas
os nossos dados, sim, já estão expostos, a gente tem que cuidar o nosso sistema para que não deixe nenhuma brecha e que consiga, a equipe que é responsável por isso, consiga controlar o que está ocorrendo. E como o doutor comentou antes aqui, não necessariamente é a equipe de segurança que tem que garantir tudo isso, né? E não necessariamente também a equipe de desenvolvimento tem que garantir. Porque no momento que a gente delega para essa equipe aqui tem que garantir que a partir daqui o software esteja seguro, acaba que essa equipe pode virar um ponto de gargalo. E isso é o que a gente quer, com a experiência que a gente teve aqui na KingHost, compartilhar com vocês hoje, né? Que a gente tentou fazer de uma forma que a equipe de segurança não virasse um ponto de gargalo, e a gente quer mostrar para vocês como a gente fez isso, né? E qual é a principal ideia da gente fazer isso com as equipes hoje, que as equipes de desenvolvimento já trabalham com metodologias ágeis, né? Então, a ideia é que a gente tenha, né, crie uma ponte entre essas equipes, entre a equipe de segurança e a equipe de desenvolvimento, para que a gente possa discutir e possa estar alinhado sobre questões de segurança em todo o pipeline de desenvolvimento, né? Não se preocupar só lá no final, não se preocupar só na hora de testar, mas sim desde lá do início, quando a gente está alinhando ali com o PO, está alinhando com a equipe ainda no início do projeto, está alinhando uma ideia de um produto novo, a gente já começar a pensar em segurança e em conjunto com as equipes envolvidas, né? Então, eu acho que isso é o principal assim, para a gente conseguir trabalhar com metodologias ágeis e manter o desenvolvimento seguro também. E para isso, a gente acabou utilizando uma metodologia, que é o Security Champions. A gente até trouxe aqui um dado, né, que segundo o Gartner, neste ano de 2021, cerca de 35% das empresas estarão empenhadas em construir esses programas dentro das suas estruturas, né, em conjunto com as equipes de desenvolvimento. E dentro da King, a gente vem fazendo isso desde lá de final de 2019, né? A gente começou a estudar como aplicar o Security Champions dentro da King, e hoje a gente já tem algumas experiências para compartilhar com vocês. Quando a gente fala de Security Champions, a gente usa duas referências, basicamente. O ASP, né, que hoje é a principal organização voltado para disseminação de segurança na área de desenvolvimento, e Gartner também como uma referência para este programa de Security Champions. Quando a gente fala ali das referências do ASP, é mais relacionado mesmo a times de segurança, de desenvolvimento, né? Segurança aplicada a times de desenvolvimento. Então, o ASP deixa claro ali que o Security Champions é montado por vários membros, né, de cada equipe de desenvolvimento, e aí essas pessoas vão estar sempre ali trazendo situações dos projetos que elas trabalham, discutindo sobre melhorias para aplicar nos projetos. E aí, quando a gente vê, do ponto de vista do Gartner, já não é só voltado para a área de desenvolvimento, é voltado para uma cultura, para difundir a cultura de segurança dentro de todas as áreas da empresa, né? Então, hoje, a gente vem aplicando já, envolvendo todas as áreas de TI dentro da King, né? Não só desenvolvimento, mas a ideia é a gente começar a difundir também para outras áreas que acabam se envolvendo em algum momento também com aqueles produtos que são desenvolvidos, né, pelas equipes de desenvolvimento. Então, os Security Champions são facilitadores dentro da equipe, tá? O Fernando, eu vou completar o que tu falou, né, Fernando? A gente, inclusive no início do desenvolvimento de um projeto, tem pessoas envolvidas de segurança para detectar quais são os pontos que devem ser levados em consideração no projeto. E a partir desses pontos levantados, é acompanhado esse projeto de perto para ver se esses pontos que foram levantados estão sendo cumpridos. E como que a gente faz isso, então? A gente treina pessoas dentro da equipe para ser facilitadores da segurança. Nós temos diversas equipes de segurança
de desenvolvimento e uma equipe de segurança. Não tem como a gente acompanhar o que todo mundo está fazendo. Então, a gente cria esses facilitadores que, na verdade, são multiplicadores de conhecimento de segurança, que levam o conhecimento de segurança para dentro do time. Eles conseguem pulverizar o conhecimento, fazer com que todo mundo saiba quais são as boas práticas, saiba quais são o que deve ser levado em consideração, e é aquela pessoa que vai lembrar todo mundo. Cara, precisamos ver alguma coisa. Que aí tem muito sentido dele ter algumas características, tá? Não adianta pegar uma pessoa muito tímida ou que não goste de discutir com o time, que não goste de segurança. Então, é importante ele gostar da segurança, entender a segurança e atuar como transformador cultural dentro da equipe, de buscar os pontos que são relevantes, discutir com o time, bater o martelo e dizer, cara, nós precisamos levar isso e fazer isso. Também é interessante que ele tenha conhecimento do que a equipe desenvolve, do que a empresa tem de serviços, e também seja uma pessoa que goste de compartilhar a informação. Então, muitas vezes, a pessoa é um excelente técnico, sabe todas as técnicas, mas não gosta de difundir isso no time. Então, essas características são muito importantes. Com eles, com o time apto a procurar, a estar atento para a segurança, fica muito mais fácil identificar riscos. Então, se essa pessoa já tem um perfil investigativo de segurança, facilita muito o papel dele de security champion. E o que faz, né? O que faz essa pessoa, esse participante do Security Champions, né? O Felipe compartilhou ali, tipo, o que ele precisa ter, né? Precisa ter conhecimento de segurança, ter pelo menos gostar de segurança, ter um conhecimento do contexto geral do que a equipe desenvolve, mas o que ele vai fazer no dia a dia, assim, né? Basicamente, tem algumas coisas ali que ele tem que estar atento no dia a dia para poder auxiliar tanto o time dele, como também compartilhar com o Security Champions, que ali vai ter pessoas de vários outros times, né? Então, a ideia é que essa pessoa ela consiga fazer uma análise de impacto de mudanças recentes feitas tanto nos seus projetos quanto nos outros, que daqui um pouquinho é uma API de uma outra equipe que vai ser utilizada pela equipe que essa pessoa trabalha. Então, ela tendo esse perfil aí de conseguir analisar esses impactos, já vai conseguir prever possíveis problemas que possa ter, né? Vai participar do Security Champions ali. Normalmente, a gente faz reuniões quinzenais para discutir sobre situações de projetos que as equipes estão desenvolvendo, ou para discutir sobre melhorias que a gente quer fazer assim, no processo de desenvolvimento de forma geral, né? Ser um ponto de contato único dentro da equipe quando o assunto for segurança. Por exemplo, a equipe ali de 5, 10 pessoas, aí daqui um pouquinho tem alguma coisa que pode ser crítica relacionada à segurança. Não necessariamente a equipe vai ter que ir lá conversar com a equipe de segurança. Não, já tem uma pessoa ali dentro que vão trocar uma ideia, então vamos levar lá para o Security Champions. Eu já tenho uma ideia aqui e a gente já consegue aqui resolver hoje mesmo, porque eu já tenho contato com todo o grupo aqui do Security Champions e já consegue propor alguma solução, né? Então, garantir que a segurança não seja um bloqueador para o desenvolvimento, então, já relacionado a isso, né? Tipo, encontrou uma coisa que pode ser um problema, já vamos levar lá para a equipe de segurança ou para o Security Champions para discutir e a gente já conseguir resolver isso com a equipe continuar desenvolvendo o que estava sendo desenvolvido, né? Auxiliar a equipe nas tomadas de decisões quando o assunto for segurança também, trabalhar e daí em conjunto com a equipe de segurança para pensar em estratégias de mitigação. Então, por exemplo, já tem um projeto legado, quem sabe vamos conversar ali a equipe de desenvolvimento, a equipe de segurança para tentar criar um teste automatizado, tentar pensar em alguma coisa que a gente possa trabalhar com esse projeto que já está em produção. Ou não, vamos pensar numa estrutura para a gente automatizar o nosso pipeline. Então, isso
essa pessoa vai trazer, né, para a equipe e também vai levar para a sua equipe e para a equipe de segurança para tentar melhorar esses processos. Ajudar no controle de qualidade de testes e participar ativamente no compartilhamento da informação. Acho que reforçando um ponto que o Felipe falou no slide anterior ali, né? Essa pessoa tem que ser uma pessoa que compartilhe, né? Tanto o conhecimento dela de desenvolvimento, quanto o conhecimento que ela está adquirindo ali com a segurança também para compartilhar com o seu time. Né? E quais são os principais benefícios disso? Né? Então, com isso a gente consegue escalar a segurança através de várias equipes. Então, a gente já não tem mais uma equipe só pensando em segurança, e sim todas as equipes envolvidas, nesse caso aqui, desenvolvimento, já tem aquele pensamento voltado para a segurança, então a gente consegue escalar isso. Estabelecer uma cultura de segurança, que já está pensando desde lá do início do projeto, e não só lá no final, né? E envolver pessoas que não são da área de segurança, que também é muito importante ter essa visão, de trazer essa visão de quem está desenvolvendo a aplicação, e não só a visão de quem está lá testando para tentar resolver alguma coisa de segurança, ou para tentar encontrar algum problema de segurança para ser resolvido. Então, essas pessoas das outras áreas conseguem agregar muito com o seu conhecimento junto com a área de segurança. Agora a gente vai falar assim, como é que nós implementamos. A gente não foi lá, vamos criar um Security Champions. Como o Fernando falou antes, esse é uma boa prática recomendada pela OASP para justamente dar escalabilidade para a área de segurança. E existe um playbook. O que é um playbook? Cara, antes de começar a implementar, segue esses passos para te obter sucesso, para fazer as coisas do jeito certo. E aí, pode passar primeiro. Existem alguns passos, cara. Travou aí. Existem alguns passos que são muito importantes, que a gente vai falar no detalhe depois, mas que depois que tu implementa, tu vê a importância daquela ação, tá? Então, a primeira coisa é identificar quais são os times responsáveis por tecnologias, quem são as possíveis pessoas que possam trabalhar como Security Champions, definir quais são as regras. Então, cara, o que cada time, qual é o escopo de cada time, até onde, quanto tempo ele vai dedicar para a segurança, como vai ser isso. Nomear, esse nomear, tem um slide só falando sobre ele ali, mas o quão ele é importante na questão do empoderamento. Configurar canais de comunicação, como as pessoas vão falar com os Security Champions, onde os Security Champions vão trocar ideias. Então, é uma coisa muito interessante. Criar uma base de conhecimento. Todo conhecimento aprendido deve ser documentado para que ele não se repita. E manter o interesse, particularmente de todos. Eu acho que a coisa mais interessante que tem aqui é manter esse interesse de segurança. Eu, particularmente, acho segurança muito atraente, muito legal. Mas se a pessoa não conseguir enxergar o que a gente vê com segurança, a importância da segurança, pode ser um problema. E manter o interesse, eu acho que é a parte mais importante no final, né? Porque não adianta fazer todos esses 5 passos aqui, e aí tá funcionando o Security Champions ali, e vai se perdendo o interesse das pessoas que estão participando, né? E daqui a pouquinho acaba por morrer, basicamente, terminar essa ação ali, né? Esse programa dentro da empresa, porque a gente não tem ações para manter o interesse. E eu acho que depois a gente acabou até reforçando bastante esse ponto, né, Tutu? Que a gente tem ali alguns slides com bastante exemplos das ações que a gente fez para manter o interesse. O legal, cara, fiquem conosco que a gente vai mostrar algumas ações, inclusive que o Minossi ajudou muito a gente a fazer, de como melhorar a segurança não só do Security Champions, mas de toda a organização. Então, fiquem conosco que já a gente fala.
Então agora a gente vai compartilhar com vocês, com base naqueles 6 passos ali, quais as experiências que a gente teve, como é que a gente aplicou aqueles 6 passos na prática dessa implementação aí que a gente já está há quase 2 anos já em andamento, né? Um ano e pouco. Então, o primeiro passo ali, né, que o doutor tinha comentado, né, identificar os times. Basicamente, a gente ter ideia de quais os times de desenvolvimento que existem, alinhar com a gestão de como é que vai funcionar esse Security Champions, né? Identificar quais os projetos que aquele time, quais times, né, estão desenvolvendo, quais tecnologias, para que a gente possa pensar também em como que a gente vai trabalhar com esses times, né? Não adianta a gente, tem vários times ali, cada um trabalha com uma tecnologia e a gente começa a fazer uma ação focada em uma única tecnologia que não vai abranger todos os times. Então, esse identificar os times é o primeiro passo, assim, para a gente ter uma ideia. Assim está mapeado os nossos times de desenvolvimento. Agora, a partir disso, a gente consegue seguir para os próximos passos, né? Ô, Fernando, deixa eu dar um temperinho ali, rapidinho. Uma outra coisa que o Fernando falou ali sobre o alinhamento com a gestão, isso é uma coisa muito importante. Está alinhado desde a gerência, PO, Scrum Master e o próprio time. Volta ali, senão fica meio perdido. Todo mundo sabe o tempo que a pessoa vai dedicar e esse tempo ser valioso para a pessoa e ter esse tempo reservado. A gente teve algumas experiências que as pessoas queriam fazer, mas iam para planning e esqueciam de reservar o tempo para a sprint para se dedicar à segurança. Daí acabava, esqueci de novo de colocar, a gente se comprometeu a entregar tais tarefas, vai ficar para a próxima sprint. Então isso é muito importante. E estando olhando com o PO, com o Scrum Master, a gente inclusive fez sessões deles. Cara, não se esqueçam de colocar na sprint o tempo da segurança. Então isso é muito interessante. E o identificar times, projetos, tecnologias, né, Fernando? Isso nos ajudou muito a saber, cara, saiu uma vulnerabilidade envolvendo o Node. Com quem que a gente tem que focar emergencialmente para falar o problema que tem. Isso parece ser uma coisa muito boba, né? Porque todo mundo sabe qual projeto está envolvido. Mas muitas vezes as pessoas não falam tudo que elas cuidam. Elas falam superficialmente e não vão na profundidade, dizendo, cara, a gente, sei lá, nós temos um serviço de e-mail. Daí no serviço de e-mail envolve milhares de outras coisas, web service, integrações, que todos eles podem ter relacionado a algo com a segurança. Isso ajuda muito, inclusive, para guiar o que vai ter de conteúdo para cada um deles. Não sei se valeu os 2 centavos aí, Fernando. Valeu? Sim. Valeu. Ótima contribuição aí para deixar bem claro, na verdade, o que é, né, esse primeiro passo ali. E que é necessário para que a gente consiga dar os próximos passos ali. Antes de eu comentar já desse passo 2, eu ia comentar antes, acabei esquecendo, esse guia é basicamente um norteador, tá? Então, a gente se baseou nele, mas a gente foi adaptando para a nossa realidade. Então, a gente está falando das experiências que a gente teve na nossa realidade, se baseando nesse playbook. Então, não necessariamente, daqui a pouquinho, alguém aqui está assistindo, é legal de implementar isso lá na minha empresa, mas daí vê algumas coisas que não faz muito sentido. Não necessariamente tem que aplicar dessa forma, né? Isso é só um norteador e a gente se baseou nele para conseguir aplicar dentro da King. Então, quando a gente começa a ver esse segundo passo, que é definir as regras, eu acho que daí já é dando continuidade ali o que o Totoro estava comentando, né? Então, a gente tem que entender também o escopo do time, entender a maturidade que os projetos e os times de desenvolvimento têm, né? Para que a gente consiga propor coisas para serem melhoradas, né? Propor ações. E isso aí a gente só consegue conversando com esses times, né? Então, esses primeiros passos é bastante importante, assim, de alinhamento
é de conversar, é de entender as dores ali de cada time, como cada time trabalha, para poder identificar ali aonde que o Security Champions ele pode apoiar, também definir alguns objetivos, né, para que a gente não crie um grupo que cada um está olhando para um lado, cada um está fazendo uma coisa e a gente não está chegando a lugar nenhum. Então tem que definir alguns objetivos a curto, médio, longo prazo, para que a gente consiga ver que está surtindo efeito, né? Está tendo resultado. Tudo ali, as nossas reuniões quinzenais, por exemplo, para falar sobre segurança, em algum momento tem que sair um resultado dessas reuniões, em algum momento tem que sair algum resultado dessas ações, né? Então é importante definir objetivos. E definir também papéis claros para que o Security Champions consiga entender qual é o papel dele dentro do Security Champions e dentro do seu time também, né? Então isso é bastante importante para que a gente sabe ali que cada time, cada pessoa dentro do time vai ter suas tarefas dentro da sprint, mas ele tem que entender que ele também tem aquela responsabilidade quando ele está participando do Security Champions de pensar sobre segurança e qual é o papel dele, né, dentro da equipe. Nomear o Security Champions, nós vamos falar como nós fizemos, tá? Esse aí é o escopo da OASP e como que faz. Mas a gente não foi lá no time e disse, cara, tu vai ser responsável pela segurança. Nós apresentamos a ideia do Security Champion para todas as equipes. Ressaltamos a importância e a dificuldade que nós tínhamos de estar presente e acompanhando o dia a dia da equipe. E nós fizemos que o próprio time escolhesse quem era o representante daquela equipe dentro do Security Champions. Então, a gente pegou, no mínimo, uma pessoa por equipe e a gente fez o sentido disso é a equipe escolher de livre e espontânea vontade e quando ele for escolhido, nós empoderarmos, dizer, cara, não é que passar mais trabalho para a pessoa, pelo contrário, estar junto com a pessoa para trabalhar. Pessoal, temos um convidado ilustre. Opa, tudo bem, pessoal? Eu falei com o Bruno Minossa, quer participar conosco? O Bruno trabalhou na King como Security Champions, como desenvolvedor, foi um dos primeiros Security Champions, então legal aí, de repente a gente vamos pedindo a tua opinião, tá, Minossa? Claro, tranquilo. Legal. Então, chamar o pessoal e dizer, cara, quem de vocês gostaria de ser Security Champions? Beleza. Vocês não vão ter mais trabalho, vocês vão representar o trabalho da segurança dentro do time. Isso foi muito legal. Pode ir, Fernando. E acrescentando um pouquinho, deixando também bem claro o quanto essa pessoa vai se envolver com segurança dentro do time, né? Que isso também acaba que quando a gente foi lá explicar, assim, dizer, olha, vai ser nomeado pelo menos uma pessoa de cada time, a ideia era a gente, como o Totoro falou ali, a gente não ir lá e dizer quem são as pessoas, a gente diz lá, esse é o perfil que seria o ideal, sabe? Agora vocês escolhem entre vocês quem tem interesse e quem se encaixa nesse perfil. E vocês, alinhados junto com o Scrum Master, a gente já fez também, já deixou claro também, né, que, olha, vai precisar essa pessoa se dedicar X tempo dentro da sprint para poder fazer algumas coisas relacionadas à segurança dentro do time, né? Então isso também foi bem importante, assim. Outra coisa interessante é ter para toda organização, claro, como que as pessoas vão se comunicar, inclusive para o time de Security Champions, quais são os canais oficiais de conversa, marcar cadência de encontro quinzenal para atualizar todo mundo.
Isso é muito interessante da gente deixar bem claro para todos da organização, tá? Minócia, tu vai ter que sair? É isso? Eu vou ter que sair, eu queria dar uma palavrinha só sobre o Security Champions, né? Por favor, Como temos um integrante. depoimento especial. Vai lá. Pessoal, eu acho muito legal, né, essa implementação do Security Champions, né? Eu fiz parte e eu acho que é essencial ter esse time, porque, na verdade, às vezes é muito difícil quando tu não tem no dia a dia, né, algum tipo de cerimônia como essa, por exemplo, fica muito difícil, por exemplo, tu tirar, né, o foco da sprint, né, das atividades que tu tem e realmente parar para fazer uma outra atividade, né, que é, por exemplo, o que a equipe de segurança faz o dia inteiro dela. Então, é muito interessante manter esse canal, que nem o Totoro falou, né, de um canal que vai ser responsável por atender esse meio termo, que as pessoas podem contar com o Security Champions, e a pessoa está envolvida, né, ela foi responsável por fazer o código, ela entende melhor como fazer esse tipo de correção. Então, abrir esse canal, né, essa comunicação, para melhor, né, ter esse contato do setor de segurança com o desenvolvimento, né. Fica mais fácil da pessoa conseguir agregar valor, né, olhando isso. E também, assim, a pessoa se sentindo Security Champion. Exatamente. Tem uma diferença. Dá uma questão de pertencimento, assim. É muito comum o time estar preocupado em colocar algo no ar, sempre com qualidade de código, com teste, mas muitas vezes um olhar crítico de segurança faz toda a diferença. Com certeza. Inclusive, excelentes programadores, excelentes técnicos, muitas vezes deixam alguns detalhes que são relevantes para um atacante passar. Então, fico muito feliz que tu veio compartilhar conosco. Era para te estar apresentando hoje aqui, mas não deu tempo, né? Obrigado aí, cara. Obrigado pelo teu tempo e compartilhar aí com o pessoal a experiência. Boa palestra aí, pessoal. Valeu. Até mais. Participação aí. E complementando o que o Minócio e o Felipe estavam falando, né, sobre a questão dos canais de comunicação também. Um outro ponto que é bem importante é que a gente tendo bem definido esses canais de comunicação, fica claro para os Security Champions ali que não precisa esperar o encontro quinzenal ou o encontro que a gente faz mensal para conversar sobre segurança, para conversar sobre algum ponto que ele está vendo lá no projeto dele, por exemplo, no projeto da equipe que ele está trabalhando, né? Porque se ele tem os canais que facilmente ele consegue se comunicar com o grupo de Security Champions todo, no dia a dia ali se resolve as coisas mais facilmente, né? E outro ponto importante aqui, já indo para os últimos passos aqui do playbook, né? A questão da criação da base de conhecimento. A gente comentou ali, o Totoro comentou no início também, que é muito importante de documentar e tal, mas também é importante a gente conseguir gerar uma base de conhecimento, né? Por exemplo, entrou um desenvolvedor novo na equipe, aonde ele pode consultar as principais vulnerabilidades que a equipe já sabe, porque a equipe já estudou, a equipe já passou por alguns problemas desse caso, né? E aí a gente tem uma ferramenta desenvolvida pela própria OASP, que é um framework, basicamente. E dentro dele a gente tem algumas funcionalidades, que é uma base das principais vulnerabilidades, uma outra base onde ele diz e dá exemplos no código, assim, de várias linguagens, de como resolver, de como seria a forma correta para não ter aquela vulnerabilidade. Então, é uma ferramenta bem completa, assim. E a terceira funcionalidade dela, que eu acho bem interessante, a gente vai mostrar depois aqui também, é que ele tem os ambientes. Então, a gente consegue fazer testar essas vulnerabilidades, corrigir elas e ver como que seria, né, implementar de uma forma segura aquele trecho de código já dentro de um laboratório ali. Ele já cria esse laboratório, ele cria esse ambiente para vocês praticarem. Então essa ferramenta é uma ferramenta bem interessante assim, para criar uma base sólida de conhecimento e que ela pode ser utilizada para replicar, né? E o legal dela é que tem exemplos práticos, assim, que a pessoa, em poucos comandos, consegue entender uma vulnerabilidade. Então, é interessantíssimo.
é open source, é gratuita, é muito interessante implementar na equipe de vocês. E aí, indo para o último passo aqui, que é onde a gente trouxe, acho que aqui, só aqui tem uns 6 slides, assim, onde que a gente comentou que é a parte mais importante, né? É manter o interesse, manter essa equipe engajada, para que as coisas continuem acontecendo, e não simplesmente a gente implementa, tá, agora está funcionando, aí daqui a pouquinho cada um vai para o seu lado e nada mais acontece, né? Então, o interessante é a gente criar formas de manter o interesse. Então, a gente criou algumas formas, né? Uma delas é a gente está sempre trazendo notícias, trazendo os links relacionados à segurança e desenvolvimento. Aquele caso que a gente comentou lá no início, lá de confusão de dependências, é um caso recente que a gente acabou acompanhando a notícia. O Menossi criou ali uma POC, criou um exemplo, tentando identificar se, por exemplo, a gente teria algum projeto que poderia ser afetado por isso. E a gente conseguiu apresentar, foi lá, tirou meia horinha, apresentou para todas as equipes de desenvolvimento e mostrando aquilo dali na prática. Olha, essa vulnerabilidade já afetou X empresa, mas a gente também usa gerenciadores de dependência, a gente também pode ser afetado por isso, e aqui está um exemplo de como isso pode ser explorado. Então, isso mantém o interesse. Né? Ô, Fernando, uma outra coisa que é interessante falar sobre esse caso específico, né? Muitas vezes a gente vê uma matéria, vê uma invasão, vê a origem e não relaciona com o que a gente pode ser o alvo. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Nunca vai acontecer conosco. E tu compartilhando isso com outras pessoas, alguém pode ter, cara, a gente usa isso aí num projeto XYZ. Então, compartilhar isso, compartilhar notícias relacionadas à segurança com pessoas interessadas, faz toda a diferença numa organização. Então, é muito legal que tu trouxe o caso ali do Dependência Confusion, que foi realmente o que aconteceu, a gente viu, fez a POC e conseguiu treinar todo mundo. E deixar isso bem claro para as equipes que está aberto, tragam, vocês viram uma notícia, acha que pode ter alguma coisa ou não, compartilha, entendeu? Daqui um pouquinho, entre os próprios participantes, está sendo compartilhado esse tipo de informação, né? Não necessariamente, não, tem que ser alguém da segurança que viu alguma coisa e acha que é um problema. Não, daqui a pouquinho isso acaba se tornando natural, né? Porque tu deixa esse ambiente confortável para que aconteça. Né? Outro ponto é auditorias em conjunto com o time de Security Champions, né? Vamos lá dar uma olhada naquele projeto lá que vocês vão entregar. De repente, a gente junto consegue identificar alguma coisa. Ou vamos dar uma olhada em algum projeto que está em produção, porque daí junto a gente consegue também identificar ali, tem uma pessoa que trabalha numa outra equipe, que tem um olhar que consegue identificar questões ali em outros projetos das outras equipes. Né? Então, isso também acaba sendo bastante importante. A utilização de software de qualidade de segurança, então, utilizar algumas ferramentas que podem auxiliar no dia a dia para identificar, por exemplo, teste estático mesmo de código. A gente trouxe alguns exemplos de ferramenta depois, ou algum teste mais automatizado da aplicação depois, antes de ir para a produção, ou mesmo se a aplicação já tá em produção, né? Fazer junto com os Security Champions retrospectivas para que eles opinem sobre o que a gente está fazendo ali, se realmente, não, isso está sendo válido, essas ações que a gente está fazendo com os times de desenvolvimento está sendo válido, e que eles tragam sugestões também do que a gente pode fazer para melhorar esse nosso processo que a gente tem aí com os times de desenvolvimento, né? E por fim, assim, sempre tentem trazer para o lado prático, para fazer atividade prática, né? Não só fazer treinamentos teóricos, ou se não tem como fazer uma prática, mas traz um exemplo, sabe? Traz algo que é possível identificar ali facilmente, assim, visualizando, a gente consegue identificar. Essa ferramenta aqui, esse aqui é só um exemplo, bem rapidinho aqui, da utilização do SKF, que é aquele framework que eu comentei ali. Essa aqui é a carinha da ferramenta onde tem os laboratórios.
Então, aqui facilmente vocês conseguiriam, por exemplo, eu quero testar aqui a vulnerabilidade de cross-site scripting. Vou fazer o deploy aqui, ele tem um container com uma aplicação com esta vulnerabilidade, e aí ele já traz o detalhe, essa vulnerabilidade é possível explorar dessa forma, e aí vocês podem ir ali corrigir a vulnerabilidade, porque ele já dá dicas para corrigir, e aí vocês conseguem ver, resolveu a vulnerabilidade. Então, isso aqui é muito bom, porque na prática a gente consegue ver, como é que funciona um cross-site script, né? Vamos ver aqui como é que funciona essa vulnerabilidade e ver como é que resolve ela. Uma outra coisa interessante que nós fizemos, tá? Muito ligado à prática, tá? Nós criamos um CTF, que é um Capture the Flag, com as principais vulnerabilidades que as nossas aplicações apresentaram ao longo de anos. Então, coisas que configuração em ambiente, SQL injection, tudo que pode ser comum a aplicações, nós criamos, e foi interessante que houve engajamento de todos que fizeram. O pessoal curtiu muito participar, então tá aí a gente inclusive distribuiu prêmios como com uma tag do Security Champions, uma bandeirinha do King CTF, que foi as pessoas procurar falhas na prática. E o interessante é a diferença, porque a gente fez um treinamento de desenvolvimento seguro, que era de praticamente 2 horas, e era 1 hora de prática. Uma hora de prática, as pessoas amaram executar e fixa mais o conteúdo, como o Fernando falou. Quando a pessoa tem um conteúdo e executa, fica para sempre na memória. Então, foi muito interessante esse CTF. E depois se alguém que estiver aqui, que tem times, que gostaria de fazer algo do gênero, a gente pode trocar experiências, inclusive compartilhar o CTF que nós criamos para aplicar na sua equipe. Um outro ponto também que a gente conseguiu fazer, e essa ideia, né, surgiu dentro do Security Champions, é começar a trazer palestrantes de fora da empresa, né? Normalmente o que a gente ia lá, montava um treinamento, estudava aquele assunto e apresentava para os times, né? A gente viu que se a gente traz alguém para falar mesmo sobre um assunto que alguém de nós conhece, mas essa pessoa que está vindo de fora, ela traz a experiência dela de fora, né? Ela traz a experiência dela por ela ter trabalhado em outros projetos, em outras empresas. Então, esse é um exemplo de um assunto que a gente trouxe, né, que é sobre modelamento de ameaças para times de desenvolvimento, e a gente conseguiu trazer um palestrante que trabalhou em várias empresas ali dos Estados Unidos, empresas do ramo financeiro, e ele já tinha... Eu acho que o mais rico dessa palestra dele foi a experiência que ele conseguiu compartilhar com a gente, assim, por aonde ele passou, assim, e de como ele faz e fez, né, com outras equipes, né, esse modelamento de ameaça. Aí está muito relacionado ali o santo de casa não faz milagre, né? Quando outra pessoa, a gente já pode ter tocado no assunto. Outra pessoa vem e fala, é interessante. E muito mais, assim, nós também tivemos muita sorte, né, Fernando? A gente trouxe pessoas demais, são pessoas com muita experiência compartilhando, mas uma pessoa externa chama muita atenção do time. Então, esse cara é uma prática que vocês podem adotar que dá bem certo, tá? E nesse caso aqui até era para ser uma palestra de 1 hora, teve a palestra e eu acho que chegou a 2 horas, ficou conversando, trocando experiências. A palestra foi 1 hora e a conversa durou mais uma, né? Mais 1 hora, só conversando, assim, sobre as experiências, né? Tanto do palestrante, como algumas dúvidas que foram surgindo das pessoas que estavam assistindo. E aí, como lições aprendidas, o que a gente vê, assim, que a gente pode... O que foi de bom, né, que aconteceu nesse 1 ano aí, quase 2 anos, e o que a gente pode melhorar, né? A gente comentou ali sobre todos aqueles alinhamentos que é muito importante fazer no início,
e que a gente teve algumas coisas assim, nesse meio que a gente precisou alinhar melhor. Então, são algumas coisas, algumas lições aprendidas aí que a gente teve de, por exemplo, a gente comentou no decorrer dos slides, né, sobre a questão de, o time ele tem as tarefas dele da sprint, né? Como é que ele vai ficar adicionando ali no meio da sprint ou alguma coisa de segurança? Então, isso é um importante alinhamento que deve ser feito lá no início, junto tanto com o Scrum Master, com o PO, que, olha, vai entrar algumas demandas relacionadas à segurança no decorrer, porque é o momento que a gente vai identificar alguma coisa, né? Então, a gente já vai ter que ter um tempo reservado para tentar identificar alguma coisa nos projetos que estão sendo executados, e, além disso, se identificar, precisamos ter tempo para corrigir. Então, isso são alguns alinhamentos que é bem interessante a gente fazer com os times para que não se torne uma coisa chata aplicar questões de segurança no desenvolvimento, né? Senão daqui a pouquinho sempre, entrou mais uma tarefa aí de segurança, uma tarefa surpresa. Não é uma tarefa surpresa. A gente teve que fazer um teste, identificou algumas coisas e esse tempo já estava reservado para isso, né? E reforçando, na verdade, o que a gente comentou ali nos últimos slides, né? É manter os times, né? Manter as equipes de desenvolvimento motivada com questões de segurança. E para isso é compartilhando informações, compartilhando casos, deixando isso bem aberto para que os times tragam questões de, olha, a gente acabou identificando isso, a gente já resolveu e tal, mas é um caso interessante para a gente compartilhar com os outros times para que não aconteça nos outros times também, ou para que sirva só de base de conhecimento mesmo. Então, isso são algumas questões aí que a gente achou que a gente aprendeu durante esse tempo e que é bastante importante. Nós vamos trazer alguns exemplos de ferramentas interessantíssimas para implementar em todo o processo de desenvolvimento, envolvendo também algumas áreas de conhecimento, tá? Pode ir, Fernando. Uma ferramenta de análise de código, tanto quanto a qualidade do código, quanto a segurança do código, é o SonarCube. Ela é muito interessante porque ela dá suporte a diversas linguagens e tecnologias. Então, num projeto que tem PHP, MySQL, PHP, HTML, JavaScript, ela consegue validar, procurar por brechas de segurança. Por exemplo, está usando uma versão de jQuery que está vulnerável. Então, ela consegue fazer uma análise de código. E ela é muito interessante porque é muito fácil de integrar no GitLab, no Jenkins, no Bitbucket, para estar dentro do CI e do CD de vocês. Então, ela consegue bloquear, por exemplo, tem uma falha de segurança aqui crítica, não vai para a produção. Então, ela auxilia a ter um cão de guarda, digamos assim, na qualidade do código, para não deixar vazar nada. Então, é interessantíssima essa ferramenta e ela faz uma análise de um projeto inteiro muito rápido. Então, dá para colocar dentro do CI sem problema nenhum. Dá para integrar com projetos novos, como também daqui a um pouquinho, vamos começar a utilizar agora, tem projetos legados. Ele consegue executar nesses projetos também. E é bem interessante que é uma coisa que só uma ferramenta vai conseguir fazer isso. A gente não vai pegar um projeto legado lá de não sei quantas mil linhas de código e analisar e ver que tem algum bug no código ali no meio, né? Então, é muito útil e a gente começou a utilizar já em alguns projetos. Outra ferramenta, sempre é o ASP, né, cara? O ASP que fez pelo mundo da segurança, não tá escrito. Tem a ferramenta do ASP Zap Proxy, tá? Ela é uma ferramenta que tu pode escrever cenários de teste e cenários de ataque, tá? Então, ela faz conexões, tu pode escrever eu clico, efetuo login no sistema, passo essas variáveis e daí tu pode dizer, essa variável aqui, tenta fazer um fuzzy nela, tenta tocar e ela é muito interessante que ela te retorna um verdadeiro ou falso num cenário. Então, é muito interessante colocar alguns cenários e testar alguns cenários, e inclusive em ferramentas a pessoa se surpreende quantas
coisas podem ocorrer, quantas variáveis que podem envolver segurança, e ela facilita muito essa integração, tá? Executar esses testes HTTP. E é uma outra ferramenta que consegue integrar no próprio pipeline, né? Então ali tu já tem um teste no código, coloca em produção e roda o ZED Attack Proxy ali, que aí já vai testar a aplicação lá no ambiente no D-Stage, ou para não testar em produção, né? Mas já vai testar a última versão que está indo para a produção. E uma outra ferramenta que também é desenvolvida pela OASP é a ferramenta de checagem de dependência, né? Então a gente tem... Eu acho muito difícil hoje, no cenário atual que a gente tem de desenvolvimento, a gente não usar dependências, não utilizar pacotes de terceiros, né? E como é que vocês sabem que esse pacote não tem uma vulnerabilidade? Então, essa ferramenta acaba auxiliando isso no dia a dia, né? A gente conseguir testar se o pacote que a gente está utilizando como dependência no nosso projeto já não tem uma vulnerabilidade em uma versão específica ou na versão atual que a gente tem que se preocupar. Uma outra ferramenta que o Totoro tinha comentado lá no início, que quando a gente falou lá do SolarWinds, que é sobre o vazamento de senha, né? O Talismã é uma ferramenta desenvolvida pela ThoughtWorks, que vocês colocam, pode configurar com o IDE que vocês utilizam, pode configurar no próprio console ali, para quando vocês forem fazer um commit, ele já verificar se vocês não estão commitando uma credencial, uma senha, uma credencial de API, alguma coisa que está passando no código ali, que não é uma coisa que deve ser versionada, né? Não é uma informação que deve ser versionada, é uma informação crítica ali. Então, impressionante, pessoal, quanto vaza de informação, inclusive em GitHub, a pessoa colocar código de S3, de bucket do S3, códigos de integrações, senha de banco, chave de SSH. É impressionante o quanto às vezes acontece. E o lance é que está no Git, vai ter um histórico para o resto da vida, né? Então, o quanto é importante essa ferramenta ali como sendo uma trava para não deixar vazar nada. Porque às vezes tu tá ali no dia a dia, vou colocar só a senha aqui, ou só esse token aqui para testar a API que eu estou fazendo a integração. E aí comita, porque já não lembra mais, que tinha colocado ali para testar, e aí foi aquela informação ali, está versionada, né? Então, é mais fácil a gente colocar uma ferramenta que nos avisa, né? Olha, tá indo alguma coisa, que tem certeza que tu quer enviar isso. Então, essa ferramenta aqui ajuda muito nessa situação. Uma outra técnica, tá? É efetuar a modelagem de ameaças, tá? E tem esse quadrinho, cara, que tem que imprimir e colocar do lado do monitor de todo mundo, que é um acrônimo, o STRID, que quer dizer que procura instigar, questionar a pessoa, o time, quando está colocando algo no ar, quando terminou de fazer uma tarefa, perguntando se está ok a parte de autenticação, a integridade dos dados, se tudo está sendo logado, se tem alguma coisa que pode vazar de alguma forma, se tem alguma brecha que possa fazer o sistema inteiro cair, e se o sistema cair, que mensagem que vai aparecer, se a pessoa consegue forjar variáveis. Então, esse tipo de modelagem de ameaça é muito interessante para te fazer quando coloca qualquer coisa no ar. Vai mais uma, Fernando, que a gente se atrasou de uma forma... Está quase, né? Pessoal, acho que uns 5 minutinhos de atraso vai dar só. E aí, uma ferramenta daquele palestrante que a gente falou que foi super interessante, do Izar, é o PyTM. Ele é um dos fundadores dessa ferramenta. É uma ferramenta... então tá, vamos devagar. Não. Valeu, Marina. É uma ferramenta de modelagem de ameaça. Tu descreve o teu cenário,
o que a tua aplicação faz, onde ela conecta, como ela se comunica, que banco de dados que ela troca, quem são os atores envolvidos, como é feita a autenticação, e depois ele cria um diagrama de sequência automático, que quem é desenvolvedor, analista, sabe que muitas vezes criar um diagrama de sequência pode ser chato, mas tu consegue fazer com algumas, praticamente escrevendo um markdown, ele desenha isso para ti, e dá um relatório das principais ameaças que podem estar envolvidas nesse ambiente. Por exemplo, usa um web service. Esse web service usa HTTPS? Sim ou não? Eu faço uma conexão com um banco de dados. A senha do banco de dados está gravada em algum lugar, a conexão com o banco de dados está utilizando segurança, e são algumas coisas que lhe facilitam e mostram para o desenvolvedor possíveis falhas, possíveis gaps ou possíveis pontos de atenção que a equipe tem que tomar. E por fim, e não menos importante, né? A gente colocou aqui eventos que despertam atenção. É muito interessante a gente conseguir ter bem mapeada todas as aplicações e conseguir acompanhar, conseguir facilmente visualizar o que está acontecendo naquelas aplicações. Então, a gente trouxe aqui um caso que a gente está utilizando já internamente, que é a gente utiliza a ferramenta da Stack, da Elastic, que é um CM, onde a gente consegue relacionar ali todos os eventos que estão acontecendo nas principais aplicações. Claro, eu estou falando aqui de aplicação, mas nesse caso do Siena, que a gente consegue colocar servidores, outros tipos de serviços também. Mas em específico para esse nosso caso aqui que a gente está falando da área de desenvolvimento, a gente consegue acompanhar o que está acontecendo em todas as aplicações. Por exemplo, eu tenho lá uma API de login e está recebendo um brute force. Como é que eu vou identificar se eu não estou acompanhando, não tenho isso visível em lugar nenhum? Eu vou ter que ir lá no servidor e olhar no log, ver se ele está recebendo muita requisição, que está dando erro de autenticação. Se eu tenho ou esperar a aplicação dar problema para identificar... Esperar alguém invadir ou esperar a aplicação cair porque está recebendo um brute force. Então, com uma ferramenta que vai conseguir agregar esses logs e facilmente a gente consegue visualizar e até alertar sobre o que está acontecendo nos ambientes. Então, monitoramento dessas aplicações. Eu acho que a gente consegue encerrar aqui a nossa apresentação aqui com uma coisa muito importante, assim, olha, tem que monitorar as aplicações também. Não é achar que agora eu já fiz teste, está seguro, já está em produção e eu não sei o que está acontecendo em produção. Então, a gente monitorar o que está acontecendo em produção também é importante para a gente conseguir, quando começar a acontecer um problema, a gente já conseguir resolver e não deixar ele virar um problema muito maior, né? Uma outra coisa interessante é que essa ferramenta, assim, com alguns comandos, consegue ter um monitoramento muito bom. E com uma ferramenta só, a flexibilidade que existe de monitorar diversos cenários. Como o Fernando falou ali, pode monitorar os logs HTTP, pode monitorar os logins de SSH, pode monitorar modificações dentro do Windows, dos eventos no servidor de AD. Então, é uma ferramenta que é muito interessante de não só a equipe de segurança utilizar, mas os desenvolvedores já desenvolverem a ferramenta pensando que vão coletar dados e vão monitorar a segurança. Então, se lembra, Fernando, das respostas HTTP, da API que a gente passou? Aí tinha uma API que retornava o status 200 quando tinha falha de login. A gente pediu para a equipe trocar para 401, que é uma boa prática, para conseguir fazer um monitoramento automático. Então, alguns cuidados, algumas boas práticas facilitam muito, inclusive, o monitoramento e alertas desse sistema. Então, pessoal, a KingHost, assim,
gosta muito de compartilhar e também receber de volta da comunidade. A gente gostaria de convidar a todos que estão assistindo, se tiverem interesse, se gostariam de conversar com os nossos Security Champions, se gostaria que o nosso Security Champions conversasse com a equipe de vocês, se vocês têm alguma coisa para trocar, uma experiência para trocar, nós estamos bem abertos, nós temos a disponibilidade de efetuar palestras dentro da empresa de vocês, se vocês tiverem interesse, se querem tocar, compartilhar ferramentas que nós criamos, por exemplo, a parte de CTF, e nós gostaríamos muito de trazer pessoas externas para falar conosco, né, Fernando? Que essa é uma coisa que dá muita diferença e ajuda muito a gente compartilhar esse conhecimento. E gostaria de agradecer aí, Fernando, por auxiliar mais uma vez falar sobre segurança no TDC, né? Eu acho que é a nossa terceira palestra sobre segurança no TDC. E esse tema eu acho que é muito legal. Queria agradecer também a KingHost por disponibilizar o tempo para a gente compartilhar essa informação para a internet brasileira, melhorar não só a segurança dentro de casa, mas ajudar com que todos no Brasil consigam ter acesso a um conteúdo de qualidade que nem foi esse aqui. Obrigado, Fernando, que eu sei também que está com tosse ainda, controlando a tosse aí para fazer a palestra. Muito obrigado por estar aqui comigo falando, tá? E eu queria reforçar o agradecimento aí que o Totoro comentou para todos aí que nos assistiram, né? Ficaram aí essa 1h10 a gente fechou aqui para terminar todo o nosso conteúdo e reforçando também a questão de compartilhamento, né? Cara, vocês têm algum projeto, vocês querem criar um Security Champions, aqui o Booking já alguém já tem aí já está trabalhando, quer trocar uma ideia de como a gente fez, de como vocês estão fazendo, a gente também quer ouvir, né? A gente também quer entender, porque a gente, como a gente comentou ali, a gente acabou implementando Security Champions, implementando essas boas práticas de desenvolvimento seguro, da forma que a gente achava que era melhor para nossas equipes, né? Então a gente também quer trocar ideia com outras equipes para trazer outras experiências para nós também. Então a gente deixa esse canal aí, tem o nosso e-mail ali, security@kinghost.com.br. Então, entre em contato com a gente aí que a gente também está à disposição para trocar informação. Isso aí, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Anotem o nosso e-mail. Qualquer coisa nós estamos à disposição. Muito obrigado. Vamos continuar com o TDC aí. Qualquer coisa só entre em contato. Fala, Alberto, quer os slides? Cópia dos slides? Legal. A gente pode sim. A gente, manda um e-mail para o Security que a gente manda uma cópia para vocês. Pode ser? Security@KingHost. E, Alberto, não sei da onde vocês são aí. Se vocês quiserem trocar uma ideia aí, a gente está super aberto. E Kaique também. Estão convidados para a gente trocar experiência aí entre as empresas. O conteúdo vai estar... É isso aí, ó. O cara está informado, está informado. A Marina falou que logo mais o conteúdo vai estar lá. Mas a gente pode mandar um slide também, tá? Sem problema. Vocês podem nos mandar por e-mail ali, que a gente já troca uma ideia, compartilha o slide e logo em seguida, aí, como a Marina falou, vai estar o conteúdo lá no YouTube também. Valeu, pessoal. Um abraço, uma ótima tarde e um bom fim de evento para vocês aí.